Olá, bem-vindo ao nosso canal Africanizando. Eu sou o Babá Marcelo Chuguian e falo Iri Cabeji Ajagumbadê, e hoje contando com a presença do sacerdote Tata Jinkici Kafulanji, falando um pouco da nação Angola. Vem comigo! Amuro Boiê, meu Motumbá, meu Colofé, meu Mucuyu, meu Maurê, meu Saravá, a minha bênção a todos. É com muita satisfação e muita honra que recebemos aqui no nosso canal esse sacerdote Tata Jinkici, ser humano espetacular, Kafulanji, meu Mucuyu, desde já, obrigado pela presença no nosso canal e fique à vontade para as suas apresentações. Quatezala, a Mucuyu. Como você disse, eu tenho um nome católico de Sérgio Birajara. Eu estou Tata Jinkici, da nação Angola, do país Angola. E estou aqui com o meu coração aberto para falar de Angola. Eu fui iniciado em 1972 por um Tata chamado Gileci. Hoje nós estamos cultuando a nação Umbangala Kyoko no Congo, advinda do Malange, de um povo chamado Kassange. Que pertence ao país Angola, das tradições Banto, Umbundo. Então, o Kassange é uma das raízes? É um dos subgrupos assim, dos negros Umbundo. Assim, então, desse grupo Umbundo, podemos dizer que Kassange é o mesmo do grupo do Bate-Folha, do Tumbajussara? Não. Não, né? Não. Na verdade, o que nos é passado é que a Tumbajussara é um, Bate-Folha é outro, mas temos a informação de que o início do Bate-Folha foi o Tata Bernardino, que foi iniciado por um conguês. Sim, mas as culturas são bem parecidas, porque nós temos a informação também pela nossa nação, até pela formação do país Angola, né? Que Angola é um nome dado a esse país por causa de um manicongo, Angola, que conquistou, né, o país Angola, vindo do Congo, onde eram escravizados. E o próprio Congo ajudou Manicongo, né, a conquistar esse país, e foi em homenagem a Manicongo Angola foi dado esse nome ao país. Todo sacerdote lá é chamado de Manicongo Angola. Todo que chega a ser um Manicongo. Manicongo é o rei. Muito interessante. Interessante. A ideia do nosso canal, como a gente já havia conversado antes, é justamente levar um pouco dessas informações que são muito importantes. Eu tenho em vista que hoje tem algumas pessoas que seguem algum tipo de religião, seguem algum tipo de filosofia, que não sabe a sua origem, não sabe de onde veio, né, qual foi a intenção da chegada dessa cultura, qual é a representatividade, né? Como o senhor acabou de declarar, a importância da pessoa, da chegada. Então, isso aí é muito legal para aqueles que queiram e se permitem também querer aprender que a cultura não é só falando
do orixá, da divindade, né, do voodoo, mas também da história. Da origem. Por que não? Daí, falando em história, a gente temos a sapiência sobre as diversidades de nações africanas, né? Assim, do Angola, do Fon, do Iorubá, e sabemos que todas falam de divindade, né? Que também isso aí é um outro assunto que vai ser colocado no nosso canal, entre divindade e entidade, mas a princípio, divindade é tudo aquilo que é divino. Então, quando a gente fala das raízes religiosas africanas, dentro do nosso segmento, estamos falando das divindades. Todos são divinizados. Porém, em lugares, em terras diferenciadas. Então, sabemos que temos o Inquice, que temos o Orixá, e também temos o Vodum. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de Inquice. O Inquice, ele é a força, ele é a divindade, ele nos liga à natureza e a Deus. Nosso Deus nós chamamos de Zambi. Pelo princípio da criação, Zambi cria o espaço e, como sendo o nosso Deus, claro que tudo para nós é divinizado. Inquice não é força cósmica. Inquice é parte de Deus, é parte do universo. São partículas divinatórias, podemos dizer? Positivo, positivo. Do Criador. Isso, do Criador. Cada Inquice tem o seu espaço na Terra. Cada Inquice habita que chamamos de Obolossum, habita um local de encanto. E esse está em tudo que nós olhamos e que vemos, em tudo que passamos. Inquice, como dizem Orixá, né, são os deuses iorubás. Os Voduns são os deuses Fons, né, Sim, de sim. terras de Marri, Sim. né, de Abomé. E o Inquice são as divindades de Angola. Tratamos como santo porque tudo para nós Tudo que vem de divinizado, Deus, né, tudo que vem de divino, Deus né? é Tudo santo. que vem- A própria palavra Inquice quer dizer santo. É mesmo. A palavra Inquice quer dizer santo. E é uma cultura que é preciso ter esse entendimento. O Queto não trata de Inquice, o Jeje não trata de Inquice, porque a idiosincrasia dos povos são diferentes. O que os povos têm de diferença é isso. Cada um tem a sua visão da coisa. Cada um tem um entendimento da coisa. De resto, a diferença está só no mapa, porque... O senhor tocou num assunto agora também muito legal, que é realmente sobre essa situação, que é dúvida também de muita gente, porque aqui no Brasil, quando assim chegou, se titularizou o nome de macumba, né? Mas devemos respeitar que cada uma dessa partícula aqui no nosso país tem uma história, tem uma região apropriada, tem uma cultura, e aí a gente temos que entender que nós somos frutos de uma história, de uma ancestralidade. De uma ancestralidade. E daí, se nós somos voltados à parte de Inquice, nós devemos procurar algo daquele assunto. Que possa lhe dar suporte para aquilo. Sobre aquilo. Até porque eu acho, Otávio, que o conhecimento ele está aí para todos. Todos têm o direito de estudar e de se informar, né? E as pessoas precisam realmente entender que o candomblé é um conjunto, né, uma miscigenação
de vários povos, porém que cada um é responsável pelaquela nação, aquele quadrado que é muito bonito, por sinal. Tem uma história, tem um legado, tem uma importância que muitas das vezes, por causa, né, de alguns parâmetros aqui no Brasil, umas são mais valorizadas do que a outra, outras às vezes menosprezadas por pessoas de um outro segmento. Hoje em dia eu estou escutando falar muitas coisas que realmente me chateiam muito, que é fazer comparações a algo irreparáveis, incomparáveis. Até porque se temos uma cultura, uma filosofia, a gente tem que respeitar, né? E não questionar uma coisa que está escrita, que a pessoa entende. Então, uma pessoa que está nesse segmento, nessa região, há mais de 60 anos, que não precisa dizer a sua idade, né, que só de iniciada está com 51, então ninguém melhor que o senhor para explicar isso em relação a essa divisão que as pessoas criam e esse tratamento, muitas das vezes, pejorativo ou de superioridade ou inferioridade, que não existe. Até porque todos nós, como chegamos aqui, chegamos todos juntos, né? E aí, o interessante é quando o senhor fala que somos, né, o Inquice, o Orixá, e que nós devemos realmente seguir as nossas origens, serve para aquele seguidor ou para aquela pessoa que foi fazer uma consulta e que lá soube que ele teria uma divindade que seria um inquice ou um vodum ou que seja uma outra coisa, que procure sacerdote ligado àquela energia, àquela filosofia, para não se ter problemas que já que nós se baseamos em ancestralidade, então, como é que eu vou sair de um parâmetro meu ancestral para ir para um outro parâmetro que o meu ori não tem o conhecimento? Perfeito. Não é verdade? E falando de que, se não comparando, mas já fazendo algumas comparações que são dúvidas, não são minhas quanto de outros seguidores. Como no Candomblé, e Candomblé, como fala, é o Queto, e o Refon e o Jeje, se tem qualidades ou caminhos, que também vai ser um tema que eu estou abordando no nosso canal, entre qualidades, que as pessoas falam muito em qualidades, e faz questão de até dizer algo que talvez não seja pertinente àquela divindade, mas falando no linguajar, qualidade existe dentro dos indícios? Sim, sim, não tratamos como qualidade, né? O angolano, pela tradição linguística, ele chama de umbuto. A palavra umbuto, que significa raça, né? São as vertentes, a conjunção, né, natural do inquice, porque não existe. Eu não posso receber um santo. Um santo não pode se incorporar em mim. O que seria de mim? Uma energia, nós sabemos, inquice é a energia de Zambi, a energia entrar em mim. Quem sou eu? Esse corpinho frágil aqui, o santo vai explodir comigo. Então, existe as conjunções, existem as vertentes para que se possa amenizar essa força, para que possamos conviver com eles entre nós. Se não houvesse raça, não poderia haver inquice aqui na Terra. Só seriam lá no céu. Só seriam endeusados. Mas aí essas energias, podemos dizer que são partículas do inquice ou o inquice propriamente dito? O senhor já falou que nós não somos o suficiente para receber uma divindade, um orixá ou um Deus. E que para as pessoas que são incorporativas, assim como
os iniciados que incorporam. O que o senhor acha? Isso são partículas do inquice? São esses a conjunção. caminhos, a conjunção é esse caminho que o senhor diz que tem que perseguir tem que para haver. saber qual é tem que haver em qualquer nação. Aquela matéria. Tem que haver essa conjunção. Porque para que se tornem matéria, para que se misturem com a matéria, enfraqueça a sua força energética. O senhor não sabe como isso é de uma grande importância. O senhor fala isso. Até porque, o senhor sabe, eu sou iniciado em IFA e a gente tem algumas filosofias que não é tão citada e nem tão vista dentro do candomblé, e essa, o senhor acabou de relatar, é uma delas, né? Claro que desde o momento que são divindade, que aqui nós chamamos de santo, que eu acredito, que eu tenho fé, que eu comungo, que eu abdico, tenho esse direito de falar que eu incorporo uma divindade, um Deus, mas somente por nossa vontade e por nossa vocação. Não que nós tenhamos todos capacidades e preparo para receber uma divindade pura. Perfeito. É isso? É isso aí. Então eu lhe agradeço aí por essa informação. É isso aí. E que isso aí é de muito bom grado para a gente aqui do canal, para que possamos levar inclusive nós temos aí exemplo de pessoas que se iniciam, que há um tempo atrás só se iniciava quem bolava. Sim. Não é isso? E o ato de bolação era um ato de quê? De a divindade. A energia vem, a primeira coisa que faz é jogar no chão. Né? Já joga no chão. Gosta pela força. Pela força. Pelo impacto, né? Então, e aí durante essa iniciação é que se vai fazendo esse preparo físico, não é isso? Psicológico, de amenizar essas forças para que possa, então, a incorporação ser leve e mais amena. E sempre é difícil no princípio. Sim, sim. E sobre a cultura, a gente sabe que também está nos nossos vídeos, no nosso canal, a importância do Orixá Ori, né? Na nação de Angola, cultua Ori? Não é diferente da nação de Queto, ou de Jeje, ou de Efã, né? Não é diferente. Nós, como eu sempre disse, né? Como eu sempre digo, a diferença está sempre no mapa, né? Povos diferentes, idiosincrasia diferente, entendimento sempre diferente, né? É cultuado, sim. Não fazemos esse bori com assentamento de santo, né? De orixá ou de inquice, não. Mas nós sabemos que em todos os povos africanos, o ori é o principal. O ori é quem determina tudo. Então se louva assim como outra nação. Claro que até na própria cultura tradicional urubá, a gente lá temos diferença através das famílias. Da mesma filosofia, mas também existe algumas diferenças sobre cultuar, né? Até porque todos nós sabemos que também está num dos nossos vídeos que vai ser colocado aí no nosso canal, sobre o Ori, né? Sobre a criação, o que o Ori representa para nós e pelo outro lado, a força que o Ori é para a gente. A gente precisa entender que assim como em Ogum, assim como a Berequete, né, como Zazi,
eles só estão no nosso caminho, na nossa vida, por orientação de Ori. O senhor concorda? Concordo, né? Concordo com essa parte que você está falando, sim. É por aí mesmo. Nós sabemos que Ori, quando nós viemos à Terra, Ori vem junto com a gente. Sem a permissão de Ori, não fazemos nada. Nenhum santo é feito sem a informação do Ori e sem a autorização de Ori. Né? Você parabenizo até pela sua formação muito boa, principalmente em Fá, e agradeço a oportunidade de estar aqui, porque meu Ori assim quis que eu estivesse aqui. Eu acredito isso muito, muito grato, porque eu conheço o senhor já há algum tempo, sei da capacidade, sei da seriedade de ser humano que o senhor é. Antes de começarmos a gravar, eu falei que nós nos vimos umas 3 ou 4 vezes, mas como Ori sabe de tudo, eu falei, pô, esse senhor, cara, é espetacular, eu fiz amizade com o seu filho, não tive a oportunidade de... E sei que sou homem sério, que eu sou homem tímido, que é um homem que gosta de... Verdade. Já foi convidado para várias entrevistas, podcast, e não foi, não quis, e hoje está me dando a honra de eu poder recebê-lo aqui para, claro, não só tirar as minhas dúvidas, mas também de agregar conhecimento para todo esse povo aí que nos assiste, todo esse povo aí que é muita gente. O nosso candomblé é uma nação, eu posso chamar assim, de muita gente, de muitos seguidores. Porém, é um assunto que a gente também mais para frente vai falar sobre as perseguições que tivemos e o imposto do catolicismo, que isso aí também difunde e confunde muita gente que não tem nada a ver. São Jorge é São Jorge, Ogum é Ogum. E como é que é Ogum Inquice, Babá? Ogum Inquice, ele, sim, fazendo aqui uma correção, quando nós falamos de Ori, nós angoleiros, pela nossa tradição linguística, chamamos de Mutuê. Então, não usamos a palavra Ori. Sabemos que correspondente. Eu ouvi falar Camutuê. É a pronúncia, que também é uma coisa que nós pecamos aqui no Brasil, deles falarem uma coisa e não a identificação correta da pronúncia, a gente criarmos uma palavra. Perfeito. É Mutuê, não é Camutuê. Mutuê é a sua cabeça. Mutuê. Camutuê é a parte divina, a criada por Deus. Sim. Camutuê. É lá que é criado o seu quisamunhenho. Sim. Então, é isso. O quisamunhenho, ele é a sua formação por Deus antes de vir à Terra. O Ipori, ele é corruptela da palavra, não corruptela porque é outro idioma, sim, mas é semelhante à palavra Camutuê. Sim, sim. Isso aí também nós vamos falar no vídeo de Ori, tem essa explicação, falam até da formação do nosso Ori, do Ori Odê, né? do Ipacó, essa parte aqui que, por sinal, dizem que fica armazenado todos os nossos destinos. Então, nós percebemos que existe uma semelhança. Quem levou religião para a África só mudou o idioma, que ele foi passando por África, entrando por Madagascar, viajou toda a África, levando os mesmos conhecimentos. E eu ouvi falar que muitos muçulmanos foram seguidores de várias religiões. Sim, sim. Esse homem chamava-se Mohamed Possolim. Ele entra em Madagascar levando os oráculos
e ali ele caminha por toda a África até chegar em terras sudanesas. Então, a semelhança está aí. Quem levou? Porque muitos povos africanos não eram religiosos. O povo angolano, por exemplo, não tinha religião. A partir do Congo, quando chegaram pela diáspora, porque eram muito maltratados lá pelo povo do norte da África, né? Os iorubas e os sudaneses viviam em guerra, e esse povo banto ele teve que migrar para o Centro-África e depois o Centro-África, mais propriamente o Congo, foi que ajudou, favoreceu a conquista de Angola. Interessante. Sobre a pergunta que eu fiz, né? Você fez a pergunta. A gente, como o senhor já falou, que a religião é uma única coisa, né? Com outras palavras. Porém, tem terras diferenciadas e com certeza se mudam dialetos, se mudam formas de cultuar, até mesmo por adaptações através de algumas coisas que não tem num lugar e não tem no outro, mas tem algumas coisas que parecem ser igual e não são. Não são. Né? Como eu falei do São Jorge. São Jorge. Com Ogum, que uma coisa é divinizado, outra coisa não. São Jorge ele foi santo, católico, né? Católico, ele também teve a história dele, ele também tem vários seguidores, inclusive eu sou um dos seguidores de São Jorge, porque eu sou brasileiro e amo a história de São Jorge, mas não é Ogum. Não, São Jorge não é Ogum. São Jorge é um santo, foi canonizado, eu acredito que tenha sido canonizado pela Igreja Católica. Ogum, não sei nem se São Jorge era de Ogum, porque Ogum é milenar. Até porque, né? não cortando o senhor, já cortando, a gente aprende, a gente escuta, né, por ser um orixá guerreiro, tem Ogum, né? Achando que Ogum, ele só era, ou só é, para a gente nessa terra, o guerreiro. E nós não temos só essa... Ogum não é só isso. Não, Ogum era soldado, né? Porque ele era soldado. Ele era ferreiro. Ogum foi o primeiro caçador, o criador da tecnologia. É um santo contemporâneo. Né? Ogum é a determinação de guerra. A palavra Ogum quer dizer guerra. Por isso ele é o deus da guerra. Isto é Ogum. Bom, antes de São Jorge ele já existia, né? Ele já existia. E no Angola, o orixá que representa Ogum no candomblé Ruxumucumbo, tem a mesma essência do homem guerreiro? Tem. Isso que nós falamos? Tem a essência do homem guerreiro, tem a essência do homem caçador, mas principalmente a essência do protetor, aquele que guerreia por nós, pelos mais fracos. E, na verdade, a essência de Ogum é cavaleiro. Nós chamamos a palavra Mucumbi. Mucumbi é esse semelhante ao Ogum. O angoleiro chama de Mucumbi, o angolano chama de Mucumbi, né? E tem as suas vertentes, tem as suas raças, né? Então nós temos Rossimocumbo, é uma raça de Mucumbi, né? São várias. Rossimocumbo é
Não temos... Ih, rapaz, é muita raça de mucumbi. Não, sim, mas eu já ouvi falar outras nomenclaturas. Seriam raças? São raças. São raças, São né? raças, são raças. Eu agora... a gente fica pensando, que a gente tem que pensar o seguinte, né? Eu não quero falar demais, né? Então, Não, sim. né? Às vezes eu paro para pensar, aí acaba me fugindo a cabeça. É porque não é para falar. Mas sendo que Roxo Mucumbi é uma raça, né? Nós temos um Doquê, nós temos Nanguê, né? Nanguê, temos Biolê, temos Bionatã, são muitas raças. Sim. Não somente na vertente Ogum, ou só na vertente Ogum? Sim, todos são Mucumbi. Ah, sim. Todos são Mucumbi, Mucumbi Nanguê, Mucumbi Biolê, Mucumbi Nanguê, já falei, Mucumbi Biolê, Undoquê. Que são justamente Undoquê, aquela partícula que é para aproximar a divindade, para que a pessoa subdivisões. Não precise daquela essência tão bruta, guerreira, sangrenta. Isso. Não é isso? Que habita entre nós. É como Exu. Sim, né? sim. Exu, ele tem a sua... Exu é Exu. Então, mas ele tem várias vertentes e individualizações para cada ser. Exu também é um assunto muito importante que nós vamos tratar aqui, sobre a diferença entre Exu, Orixá e Exu, entidade, e várias outras situações que também são muito legais. Eu também gostaria que o senhor voltasse outras vezes para a gente também falar de que a nossa cultura necessita de informação e de pessoas que realmente não estou aqui para ficar fazendo enchendo bola de nada, mas eu estou aqui não paro muito de fazer um canal esclarecer sério e que realmente com pessoas que entendam. Esclarecer até para alguns sacerdotes que... Tirar a minha dúvida, até porque, como eu já falei, eu sou homem, iniciado no Candomblé, né? Iniciado em Ifá, beleza, mas eu só estou aqui porque o meu Ori me permitiu e através da minha ancestralidade. Por eu ser uma pessoa que gosta de estudar, gosta de me aprofundar, eu não tenho o direito de entender de tudo. Eu tenho que entender um pouco da minha cultura, que é Candomblé e Ifá, mas não me tira o direito de eu ter um conhecimento, sim, de Inquice, de Vodum, que a gente precisa entender, saber. E é por isso que o senhor está aqui com o seu conhecimento justamente para nos explicar. E isso tudo que é não só dúvida minha, mas de outras pessoas. Uma outra coisa também, que a gente também tem, vamos desviar também para não sair muito do contexto, sobre a iniciação. Não precisamos falar segredos, sim. Mas a iniciação é parecida com as outras nações, que o senhor tem um conhecimento também sobre elas, sobre faz ebó, fica recolhido, tem seus tabus, os seus eós. Sim. Para se tornar um iniciando, um noviço dentro da nação de Angola, tem o aprisionamento espiritual, que é preciso preparar, em toda uma preparação de recolhimento, e isso entra no contexto as mafumbas, né? Porque, infelizmente, a minha língua é Kioku. Eu falo Kioku, que é a língua da minha nação. Então, eu falo em mafumba, quando a palavra é bó. Aí tem o recolhimento, aí tem os estágios, são 3 estágios
para o renascimento do iniciando, do noviço. O recolhimento. Em Angola, para se tornar um iniciando, um noviço, você tem que ficar recluso 21 dias. Sim. Não menos. Eu acho que o candomblé é tradicional, né? Tradicionalmente, meio dias. Não estou falando da cultura iorubá tradicional. Estou falando do candomblé tradicional, pelo menos que eu estudei, são 21 dias para que você possa fazer. Eu vou falar algumas coisas dentro da minha cultura. Os 7 dias de queima de Efum, né? Os dias de satsang, que pode ser 1, 3, 5, 7 e até 14 dias de folha. Se tem também outras situações que realmente, se for fazer, o senhor agora aí falou de algumas qualidades, algumas partículas de enquice, que não foi toda não, mas falou umas 12. Bastante. Não é toda não, mas falou umas 12. E até descobrir qual é a partícula que aquele ori está precisando. Não precisa de dias para se elaborar isso tudo. Porque já vem moldado lá de cima. Mas nós não sabemos. Nós temos que recorrer aos oráculos para ver a origem dessa pessoa, para ver a parte da natureza ao qual ela habita. E então, para poder ir lá buscar o encanto, para poder trazer esse encanto a ela. Então é idêntica às culturas do candomblé, como tudo tradicional brasileiro. Não tem outra forma. Você também tem as obrigações? Porque é assim que eles fazem na origem. Pelo menos para a parte angolana. As obrigações também tem. Quando você, para você se tornar um iniciado, que iniciado já é o sacerdote em alto grau, em grau maior, é a sua formação, você se torna iniciado, Enquanto isso, você é iniciando, noviço, Então, o iniciado parte. É a palavra Iaô do candomblé? Não, Iaô nós chamamos Munzenza. Iaô é o leigo, é o que está, é o que vai adentrar. É o noviço. É o noviço. Então, ele se torna sacerdote, a inquice, e aí ele é noviço. E ele tem um ciclo a cumprir, 4 ciclos a cumprir, que é a obrigação de 1 ano, obrigação de 3 anos, obrigação de 5 anos, culminando com o Jambereçu. Que é o 7º ano, onde ele fica onde ele se torna o iniciado. Ele se torna iniciado sacerdote. 7 anos de novício, porque até os 7 de anos... nascimento de orixá. De renascimento, não é isso? De renascimento. Até ali, até ele receber o seu Jambereçu, ele é um noviço, sendo que ele vai subindo esses graus, Aí ele se torna Mona Inquice, que a palavra quer dizer filho de santo, e aí com 5 anos, quando ele dá a obrigação de 5 anos, ele já passa a ser vigiado pelos ancestrais, e aí ele pega o Jambereçu e se torna um iniciado, ele se torna um de cota. E daí ele está preparado para dar continuidade à família espiritual dele. Ou se individualizar. Sim, e esse cargo, todos nós sabemos que nós já viemos com o nosso ori, com pré-moldado. O nosso destino. Pré-moldado. Tá? E aí esse cargo a gente também consulta no oráculo para se saber se ele vai ser um cota. Um cota ou no caso que você está falando se ele vai ser um sacerdote que inicia outros, em ou Angola, se ele vai ser
só criador, ou se ele vai ser só o que pinta, que no candomblé é o Babai-Fum, ou ele quando chega a esse ponto, todos que chegam a esse ponto, eles chegam a poder ter. Vamos fazer uma palavra um pouco mais clara para os nossos seguidores entenderem. No candomblé, quando faz 7 anos, ele recebe um DK. No candomblé de Angola, 7 anos em Angola. Né? Um DK, né? 7 anos, DK. Uns chamam de cuia, outros chamam de não sei o quê, mas ali está dando todas as atribuições dele como um sacerdote, onde ele recebe ali algumas coisas. Todos que completam os 7 anos recebem esse ou tem outros cargos que são oferecidos? Sim. Porque, deixa eu só fazer uma conclusão. No candomblé, é um pouco diferente na nomenclatura, né? Sim, porque sim. A gente chama-se novício antes de ser só que está ali estudando a religião, né? Abian, o que inicia, ou o que está a iniciar, depois ele inicia, e aí ele fica Iaô até o 7º ano. Quando ele toma a obrigação de 7 anos, ele toma a obrigação de 7 anos para ser ebome. E ali é que se determina qual é o destino dele como ebome, no candomblé. Isso. No candomblé, porque na cultura tradicional já vem lá no teu Odu, lá atrás da tua iniciação. Sim. Mas na cultura do candomblé é com 7 anos. Porém, há uma grande dúvida sobre esse parâmetro, porque nem todo mundo que toma 7 anos, todos eles que tomam 7 anos são ebome, mas nem todo mundo que toma 7 anos tem título de Babalorixá ou Ialorixá. Sim. No Angola é assim também? O título tem que ser dado. Para todos, né? Para todos aqueles que atuaram e cumpriram os seus ciclos. Sim. Cumpriu os ciclos na nação que for, né? Atingiu, pegou a sua cuia ou o seu DK, né? Como chamam, né? DK, se tornou um ajoie. Isso estou falando pela cultura iorubá, né? Que eu não entendo. Mas se tornou um ajoie é como se tornar um cota na nação Angola. Se tornou um cota, então está dado a ele, é merecimento dele receber todos os títulos. Todas as funções. Que título ele já tem. Que na verdade ele já veio com o título já tem. De lá. Isso. Mas ele pode. Ele é preparado para ele ter outras funções dentro do. Sim. Do tempo, né? Ele recebe o título de Tatangola. Ele torna-se um cota, que seria a pessoa, o mais velho, de maior de idade, né? Ele se torna um cota e aí ele recebe o título de Tatangola, dado no Jambereçu. Jambereçu é todos os apetrechos que ele vai receber para poder dar seguimento ao sacerdócio dele. Muito show. Muito. Não é uma cuia, não, é grande. Em Angola, o Jambereçu é grande. Se imagina, porque ali está atribuído várias. Preciso de mais de 10, né, munzenza para carregar as coisas para ele. É interessante. E as nomenclaturas não, nomenclatura claro que muda, mas as funções de Ogã, Eked são parecidas com as outras religiões? Em Angola nós temos, por exemplo, Macota. A Macota é a secretária do Pai de Santo. A Macota é a irmã mais velha. A Macota tem a função de orientar os filhos de santo, de organizar a roda, de organizar a cozinha, não é? Então, claro que nós temos a Macota de salão,
temos a macota rezadeira, Que aí já que fica é também chamada de, atribuída pelo sacerdote, que é né? chamada de cuçamba. A samba é a macota que canta, reza como zenza, né? Temos a cota umvangue, que é aquela que cria o muzenza, que só mulher que cria dentro da nação de Angola. Só a mulher pode criar um muzenza, né? Não existe isso, o irmão criadeiro, o pai criadeiro, não. É só mãe criadeira. E tem uma determinação até de uma divindade para isso, né? Então, ela recebe esse título na sua iniciação, no seu ritual de iniciação, no salão. Tudo é dado no salão. Eu tenho umas perguntas que a gente precisa de falar. É, né? Candomblé, há 50 anos atrás. Rapaz, difícil. Muito difícil, porque quem fez uma iniciação, como nós falamos, Angola são 21 dias recolhido. Depois, e haja vista, no meu tempo, que tinha gente que ficava até mais, tinha gente que ficava 3 meses. Sim. Foi o que aconteceu comigo. Sim, que é a preparação. Naquela época, Você já ficava antes, já em preceito, né? Não foi por causa disso, não. Na verdade, eu fiquei 3 meses, porque a cada época, quando chegava a data de eu sair, entrava um novo. Foram 3 meses. Meu barco foi de 4. Então, a iniciação, que nós chamamos de Kunkunguna, a nossa festa de Kunkunguna, que é a iniciação de Munzenza, né? De Munzenza. Era assim. Se produzia mais candomblé, se fazia mais coisas que a gente, nesse tempo, viu coisas que hoje não acontecem mais. A pessoa entra na sua casa ali, achando que vai morrer, e de repente ela sai andando. Hoje está difícil, porque existe a ambição, existe o dinheiro na frente e existe o desleixo também. Sim, mas isso já é outra história. Isso aí são situações que, infelizmente, vêm do Iuá de cada um, que é o caráter, né? Justamente. Né? A gente também nos falamos aí sobre eu também ter ficado 3 meses aí antes de adentrar para fazer as coisas espirituais e falamos de sacrifícios e falamos de algumas coisas que a gente tem muito parecido. Porém, talvez esse foi a permissão de Ourido eu ter o prazer de ter ele recebido. Porque a gente não está aqui para criar problema para ninguém, mas a gente precisa que, apesar, agora vamos lá, apesar das modernizações, das adaptações, que naquela época não se tinha saneamento básico, tinha que fazer no pneu. Não se tinha luz elétrica, tinha lá o querosene, ou tinha vela, ou tinha uma outra coisa. Perfeito. Não tinha lá luz para ter chuveiro elétrico, era banho do poço, né? Será se não é por causa, não é por ter nós deixamos perder essas coisas que talvez as coisas foi se perdendo, né? A modernidade talvez não atrapalhou com a ritualística, porque aquilo ali não fazia parte só da necessidade, sim da ritualística. É verdade. Hoje você não pode impor esse sacrifício que ninguém quer. Ninguém quer. Mas aí o sacrifício não faz parte do iniciado? Faz parte e tem que ser feito. Será possível que não seria outras coisas que, em vez de ser à vontade, não falaria mais alto de você não deixar de fazer algo porque a pessoa paga? Mas justamente para isso teria que haver essa consciência dos sacerdotes
de educar bem os seus noviços, para que eles não venham a fazer isso, porque não adianta eu aqui primar pelo sacrifício, não adianta eu impor essa situação que a pessoa não fiz para ele, e eu não faço. Justamente. Não quero nem saber. Ele vai sair daqui e vai na casa do outro lá, que vai encher a geladeira de iogurte, de queijinho, tá entendendo? Sem contar que uma vez que você escolhe aquela religião, né? Eu vejo aí muita desinformação ainda, mas eu acredito, pelo menos, eu sempre explico as dificuldades do sacrifício básicos que vai se ter aqui. Perfeito. Para quê? Para não ter aquela famosa saidinha de rodaime, para não ter aquela famosa bota outro porque o Iaú foi embora com a cabeça cheia de buraco. Porque muitas das vezes são pessoas desinformadas. Assim como eu fui desinformado quando eu entrei, mas eu fui orientado pela divindade algum de estar passando por um sacrifício pela minha vida. E aí ele não mediu o sacrifício, ele falou, todos os sacrifícios é para a sua vida. Será que não é por isso, pelas pessoas não terem orientação, de não saber quais são os sacrifícios, achando que o dinheiro paga o sacrifício? Aí deixa de ser sacro. É onde deixa de ser sacro. Porque é preciso entender a palavra sacrifício não como imolação, não como uma coisa ruim, não como uma coisa que está te tolhindo ou te repreendendo. O sacrifício, ele é dito sacrifício porque a língua do crioulo, é o entendimento do português aqui no Brasil. A palavra sacrifício, o real sentido é sacro ofício, o ofício sagrado. Então, já entra aí na sagralidade, já entra aí o etéreo, já entra aí o seu cargo de se assujeitar àquilo. Fazer, cumprir um sacro ofício, e não sacrifício de chinelada. Sou uma pessoa que eu tenho a cabeça muito aberta, eu entendo, né? Eu particularmente, eu acho o seguinte, eu estou falando por mim. A orixá, hoje, me dá uma condição de eu comprar uma roupa melhor para vesti-lo numa cerimônia. Porque graças ao meu orixá, eu me formei, né? Eu tenho um bom emprego, eu tenho umas economias que dá para que eu possa viajar e num feriado ou numa outra data comemorativa. Beleza, eu vou fazer por gratidão ao meu orixá. Então eu posso fazer tudo que eu bem entendo de bondade, de gratidão para a minha divindade por ter almejado algumas coisas. Ponto. Outra coisa é a vaidade, né? Eu acredito, babá, que o meu santo, ele não vai querer que eu me endivide 12 meses, 24 meses, pedindo uma roupa de 5 mil. Perfeito. Ele não vai querer, tanto é porque na filosofia de Fá, Orúmila, ele só marca o ebó quando ele tem certeza que tu tem capacidade de fazer o teu sacrifício. Isso. Ele nunca vai falar para você, ó, eu quero um boi, sabendo que você não tem um boi. Uma vez, mesmo ele querendo um pinto, você antes de dar o boi, tu tem que consultar ele e saber se você mesmo grato pode dar um boi ou não. Perfeito. Então, eu tenho essa filosofia, que quando eu já estou formado, eu já estou bem e quero agradar a mais, eu consulto para saber se eu posso. Não
por obrigação, que tem que fazer isso, fazer aquilo, e você pagou uma obrigação quase um período para se tomar já outra, daqui a um ano, daqui a 2 anos para tomar as 3. Será que o senhor achar que é isso para a gente? O que é que o senhor acha sobre isso? Não, eu acho que muita coisa está sendo transportada ao bel prazer de cada sacerdote, né? Porque hoje uma lista de uma pessoa que vai iniciar, ela tem de tudo, de repente, né? Não é necessário De tudo mais além. mais além. Que de tudo a gente tem que colocar mesmo ali dentro De de uma tudo iniciação. isso. Mais além? Mais além. Fica Mais uma além, coisa... mais além porque existe os moradores do templo, existem as pessoas que vão ajudar naquele processo, e as pessoas não vão sair de casa, ninguém quer. Antigamente tinha iaiá que ficava dentro do barracão, não tem mais iaiá. As pessoas querem sair da sua casa, mas querem ganhar um qualquer para poder repor lá na sua casa. Sem contar que a pessoa também se locomove, aí tem o Uber, tem isso, tem aquilo, e nós, como o cabeça de chave, a gente tem que acabar Arcando e pagando aquelas pessoas, não pagando, né? Não vamos botar preço e valor, mas agradando para que não seja um gasto maior para aquele filho, sim. né? E aonde se tem alguns gastos extra, podemos dizer assim, mas não de uma forma obrigatória, porque desde o momento que para você suprir uma necessidade de se fazer um orixá, né? Uma necessidade, porque quando você vai para fazer um orixá, você inicia porque teoria determina que você necessita de fazer aquele orixá. Eu não vou fazer assim por vaidade, porque eu quero, porque é bonito, né? Pelo menos naquela época sua, a minha, não que eu era sou um pouco assim. mais novo do que o senhor, mas na minha época já era assim, e eu comecei a ver a transformação. Hoje, eu vou até falar além, sem medo, da pessoa querer escolher a divindade para ser iniciada, certo? E o sacerdote, mesmo sabendo que a pessoa não é daquela divindade, ele inicia, porque a pessoa, quando já vai lá, já vai dizendo qual é o orixá que é, qual é a qualidade, a roupa que vai usar e vai pagar 30 mil de salva. Perfeitamente, perfeitamente, isso é fato. Citou bem a situação, isso é fato. Eu já ouvi até sacerdote dizer que mentira, você não é desse santo nada, você é do santo que você quiser. O santo que você gosta é o santo que você tem que ser. Eu já ouvi sacerdote falar isso. Uma coisa Entende? que é chato, né? Porque é chato. A gente que vem trabalhando um Quebra. contexto sério, e eu até acho, Babá, Quebra toda uma tradição. eu até acho o seguinte, porque podemos falar que nós somos de fibra mesmo, porque eu vejo, talvez até por causa desses motivos, muitos fecharam a sua casa e pendurar as suas coisas na parede por tanta situação que está acontecendo e as Pela pessoas... covardia que existe, você inicia as pessoas e tem sempre um atrás para dizer, está tudo errado. A ingratidão. E a pessoa se deixar levar por isso. Né? Isso é uma covardia muito grande. Também concordo. Em relação a isso, na minha época não tinha isso, não. Me entristece muito, mas é o que eu estou falando. A gente está falando de Candomblé de 50 anos atrás. A gente não tinha. Pelo menos há 25 anos atrás, há 30 anos atrás, não tinha essa coisa. Eu posso lhe falar uma coisa de 30, que já se tem mudanças. Até que a picuinha
até que a vaidade, até que a língua já se balançava, mas bem sutil, porque era obrigatório, pelo menos nas casas que eu passei, que eu conheci e que eu vivenciei, o Iaô, ele ia tomar o chá da tarde, depois que saiu, depois da saída, até aquele dia que vem para acender e tal, ele ia tomar o chá da tarde na casa de um amigo sacerdote do sacerdote dela, e onde ela ia com a de longa e Yazan, ia lá e batia a cabeça pro cara e ia lá tomar um chá. Sim. Né? Pessoas desse axé que vinha ajudar e daqui ia ajudar lá. Isso. Como eu falei da gratidão do meu pai com o pai, ou a mãe de santo da nossa amiga, que já se foi, dela pedir para chamar meu pai para ser pai pequeno dela, porque meu pai foi o primeiro homem a ter mexido na cabeça dela com um boi. E ela, por gratidão, chamou. Hoje em dia, as pessoas pulam de casas e aquele que iniciou, que ficou 21 dias acordando cedo, dormindo tarde, dedicando a tua vida, indo trabalhar, voltando, não dormindo, e etc e tal, coisas que naquele tempo era gostoso. Você sair de uma função, botar a mochila e trabalhar, e nunca, eu costumo falar isso, eu trabalhava de boa, não tinha cansaço. Eu não tinha cansaço, porque o espírito realmente ele te alimenta. Você é daí tão revigorado, tão legal, que você... Mas tinha essa união. Tinha essa união. Até que tinha uma linguinha lá pelos baixos do pano, sempre houve, né? Parte. No mundo, faz parte mesmo. Faz parte. Agora, hoje, as pessoas estão muito preocupadas em apontar, né, do que perguntar. Se eu ver uma coisa diferenciada na sua casa, eu acho que fica mais bonito chegar a pessoa e falar: ô Tata, porra, aquilo que o senhor fez assim, aquele ato, uma sala, aquele santo, por quê? Como eu falei, de repente, meu pai me ensinou a cozinhar um feijão bem cozido, por sinal muito gostoso. Pô, mas se hoje eu tenho um cursinho de gastronomia, que eu posso lá deixar o meu feijão gostoso, por que eu não posso buscar isso? Por que eu não posso ser humilde também de perguntar, não inventar? É por isso que todo argumento, argumento a palavra que aquela hora eu estava querendo me lembrar lá atrás, argumento, para a gente ter um argumento para discutir, tem que ter um assunto, tem que ter um fato. E dependendo desse assunto, alguém que tenha capacidade para falar sobre aquilo. Tem que ter know-how da coisa. Tem um argumento sobre o assunto para tirar as dúvidas, porque eu faço a massa assim. Ele já faz a massa com um pouquinho mais de água. Aí o cara fala, não está errado. Nem de uma forma, nem de outra. Mas o ponto X da massa é 3 de água somente. É o princípio. Então, tinha-se a humildade. É o princípio. E o respeito. E o respeito, maior ainda. Né? E a espiritualidade interior que cada um tinha. Havia mais respeito com a espiritualidade. Eu ia a candomblés na minha juventude e escrevendo no leu, pau que estava comendo lá, na rua. Mas o que foi? Fulano falou o nome do meu pai de santo. Hoje eles se juntam para... eu acho que... é complicado. Eu acho que é o seguinte, eu acho que cada um mexe o seu peru no lado que quer e na panela que quer. Isso.
Eu tenho uma filosofia na minha vida que eu acho que está dando certo para ti, Vai. tá de boa. Claro que se eu puder agregar, né? Agregar é uma coisa que a gente está sempre falando e eu vou sempre martelar no nosso canal, é que você não tem limite para ter conhecimento. Não. Né? O novício, o Iaô, ele tem que estudar, ele tem que ter um conhecimento para argumentar, não é para ele fazer santo com um ano e ninguém não. É para quando ele tiver 7 anos, ele saber o que ele vai fazer. Né? Então, o conhecimento, eu vejo algumas famílias não deixarem as pessoas terem conhecimento. Eu vejo as pessoas falando, não aprende isso não, que isso aí não é legal. Eu já ouvi falar que IFA é uma modinha que chegou agora. Então, eu acho o seguinte, o que veio para agregar e que você pode, não é mudar, não é inventar. Não é misturar água com óleo que não vai combinar. Mas que você pode agregar naquilo que você faz, é válido. Se está dando certo para todo mundo até agora, e se você pode abrir um leque que possa ajudar outras pessoas com uma situação que você não tem conhecimento, o que te impede? É verdade, é verdade. Só precisamos disso, de expor a realidade de cada cultura, para que cada um, né, que às vezes não depende da escolha minha, depende de onde meu Ori vai me levar. E meu Ori às vezes pode me levar por um convite seu, por um convite do outro, a um lugar que não é o meu lugar de fato. Não está inscrito lá em cima para mim estar ali. Acontece. Sim. Levou lá, você está com uma espiritualidade aflorada e vai acontecer com você. Mas nunca vai acontecer se o seu Ori não quiser. Com certeza. Se o seu Ori não quiser. O seu Ori é quem comanda você. É importante isso, a gente se unificar no sentido de quê? De respeitar uns aos outros. Não é porque o Queto não é melhor do que Angola. Muito menos a Umbanda é inferior a qualquer outra coisa. A gente só precisa diferenciar. A Umbanda não é inferior, até porque todos passaram lá. Não, e pelo outro lado, a Umbanda nós estamos falando de entidades. Nós estamos falando de uma religião Afro-Brasil, bem puro Afro-Brasil. Nós não estamos falando em divindade. Nós estamos falando de inquice. Coisa de povos. Né? A pessoa da Umbanda, ela nunca vai raspar um inquice na casa dela. Nem um santo. Porque ela é babá, sim. Ela é sacerdotisa, sim. Porém, dentro da cultura dela. Então, devemos respeitá-la. Existe. Assim é do Molocô, assim é da Umbanda, perfeitamente. Assim é da... Agora, a gente precisa ter a percepção que a gente pode fazer tudo o que a gente quer. Tudo. Sem estragar nada de ninguém, Deus sem ofender ninguém, sem prejudicar ninguém, certo? E sem sair de um regulamento que está escrito lá atrás. Sim, é isso, respeitar a tradição. A gente precisa que o mundo está assim encaçado, tá? Eu, Marcelo, particularmente, essa semana eu até estava explicando para uma filha minha que ela falou, pô, pai, eu sempre ouvi e cada dia eu vejo que é uma pura realidade. O candomblé é uma religião muito cara. Se tornou cara. Eu falei, filha, se tornou cara por quê? O povo brasileiro é um povo que tem fé. O povo que tem fé, ele se escora naquelas forças que ele acredita. Perfeito. Tá? E aumentando a procura disso, o comércio aumenta. Não é porque a religião é cara. É porque o comércio, de acordo com a procura o sal ele é mais barato do que um arroz. Porque o arroz tu tem que comprar 10, 15 quilos para sustentar a tua família. Perfeito. O sal com meio,
você sustenta. Então é melhor botar arroz num preço maior que ele vai ter que comprar mais. Perfeito. Certo? E assim funciona essa situação. Mas o que me deixa assim, um pouco chateado é sobre a falta de respeito e importância, não só à religião vizinha, ou o sacerdote vizinho, né? ou da forma que a pessoa cultua, entendeu? Porque isso aí chateia e magoa. Eu vi muitas pessoas sérias dentro do candomblé pensar em desistir por causa disso. Das decepções, né? Por causa disso, das pessoas se decepcionarem porque estão algumas coisas virando a modinha. Hoje em dia, eu não sou nada contra. Cara, eu te juro por Olodumare. Seria crime. Pô, mas qual seria a minha cara? Qual seria a minha cara de um moleque conscrito que chega num lugar como voluntário, se torna um soldado, com 30 anos, que não foi com 30, foi com 26 anos, chega a subcomandante, porque esse quartel de algum chamado Lito Sigirê, ele continua sendo o comandante. Eu só sou uma passagem, eu sou o segundo homem aqui, eu só transmito as ordens dele, que ele que é o dono. Perfeito. Como é que eu, me abdicando esse tempo todo, vendo meu pai abdicar aquele tempo todo, a minha mãe biológica aquele tempo todo, a minha família toda tempo todo, me desviar ou deixar me corromper, para que tudo aquilo que, independente da cabeça aberta que eu tenho de buscar conhecimento, de trazer melhoria para minha família, para não ficar aquele negócio chatinho, certo? Não vou falar para o senhor que filho de santo não pode fumar perto de sacerdote, até porque eu acho que o Iuá, o caráter, ele não está num cigarro. Eu já vi pessoa dada ao pai de santo entre dentes falar, pô, que filho da mãe. Perfeito, perfeito. É isso aí. Então tu não vem para cá não, que não bebe perto de mim, não fuma perto de mim, não senta na mesma altura. Tudo bem que se tem uma hierarquia espiritual, tradicional, que devemos seguir. Sim, mas para todos. Para todos. Então ninguém fuma perto de mim. Leia para todos. É porque o fulaninho é o filhinho papapá que tem que fumar. Ou não fuma ninguém, ou todo mundo fuma. Não tem problema nenhum. Fumar não é contra-chefe. Nem falta de respeito, nem contra-chefe. Falta de respeito é você estar tratando bem pela frente, por trás está malhando, e pelo outro lado está comungando todo dia daquilo que ele mesmo fala. Os inquices, pelo menos os inquices fumam. Sim, sim. A bebida principalmente, né? Tá na Bíblia lá que você não pode se embriagar. Cara, e todas as divindades vão potencializar as suas magias, os seus irmãos, é usada a bebida alcoólica. Perfeitamente. No Brasil, até um tempo atrás, se usava vinho moscatel, gin somente para Exu. A própria cachaça. A própria cachaça. É uma coisa de alto poder impregnativo. Para aquela energia que está acabando de ser feita. Mas cada um mexe a panela da forma e para a comunidade que queira. Perfeitamente. Não sou contra, não. Mexer. Tenho nada contra Agora, falar se já se ninguém. colocava lá atrás, beleza. Se você também criou um regulamento para sua casa, beleza. Mas tem que ser para todos. Sim, essa parte do regulamento é isso aí mesmo. Tem que ser para todos. Até porque nós primamos pela equidade, não é isso? Temos que tratar todos iguais e fazemos tudo para isso, para que haja harmonia
dentro de uma cutena. Então, eu acho que não cabe em nós, sacerdotes, essa coisa de exclusão. Já sofremos bastante. Não é isso? Essa coisa que você até comentou no princípio sobre Ogum é São Jorge, a culpa é da Igreja Católica. Sim. A culpa é da repressão que o negro sofria. São vestígios da escravidão. Então, mas aí é que está, pela aquela luta toda, por todos aqueles sacrifícios, ou não seria uma falta de respeito a gente não seguir essa tradição? Independente da modernidade. Vamos lá, vamos lá. Hoje nós temos água encanada. A gente tem luz. Beleza. A gente tem luz. Pô, tá um calor do caramba, cara. Pô, o teu sacrifício, ele tá dentro do histórico. Pô, mas também tem limite. Certo? Tudo bem que a água da moringa, ela tá sempre fresquinha. Então, é água da moringa, é para todo mundo. Pode pegar uma água mais fresca da geladeira. Botar na moringa, né? Comida. Foi aprendida que come isso. Tem Foi dieta. aprendido Tem dieta. na tua família de uma forma, na minha de outra, mas sempre foi parecido. Tem dieta. Foi Isso. parecido. E por que hoje é diferente? É a modernidade? Não sei. O preparo físico espiritual, né? Ele abrange tudo isso, tanto da comida, né? Como do que... É que o próprio nosso tabus, dentro do nosso Odu, é de acordo com a matéria-prima da modelação do nosso ori. Então a gente tem alguns tabus para não comer algo, porque foi utilizado na formação do meu ori. E é o que vai pesar em você. E pelo outro lado, que não possa ser para o senhor, porque o seu ori é um, cada um tem o uma meu estrutura. é outro. E dependendo de sermos da mesma idade, do mesmo orixá, Perfeito. ou não, a necessidade é de cada um. A gente sempre aprende. Então eu preciso o quê? Aqui aconselha que você não coma mais isso. Perfeitamente. Para o senhor, pode dizer a capa, aconselha o senhor não comer isso. Mas o teu isso não é o mesmo meu isso. Não. E acabou. Eu não sou igual a você. Acabou. Podemos ser parecidos, mas a coisa. Formação, cada um tem o seu Ipauri formado, ou o seu Camutuê, pelo Kizamunhen. É isso aí. E daí cria-se. Né? Não, porque lá eu não posso. Lá ele falou que não pode comer isso. Pode ser um tabu da família, ele quer manter, beleza. Mas já começou desde lá de trás algumas informações que sabíamos que deveríamos ter tabu e talvez falasse, não, isso, é melhor nem deixar comer para não trazer. Mas eu não posso impor regras ao seu ori. Estou falando ori para poder a gente se entender melhor. Eu não posso impor regras ao seu ori. Ele já vem informado. E se eu tenho que respeitar a formação do seu ori. Senão, como acontece? Eu vou... mas esse santo dele aqui, ele pega a comida dessa forma. Não, vou botar desse jeito. Já que ele come dessa forma, mas eu quero botar desse jeito porque eu quero ter outras intenções. Não, eu não tenho outras intenções com o seu ori. Uma coisa que já está definida. Já está definido. Você está alimentando aquilo que já existe. Independente da cutena, cada um tem o seu ipori. Cada um tem que ser trabalhado de acordo com o seu ipori. Não tem para onde correr. Senão, se ele não aceitar, nada é feito. Não tem sucesso em nada. Então tem que ser
usar de respeito com a cabeça, né? E a gente quer, sim, que melhore, a gente quer que as coisas aconteçam, mas a gente não tem ajuda, a gente não tem, não há união do candomblé, porque cada um se coloca na condição, como tem visto muito aí, de dono da verdade. Não existe dono da verdade. Você é formado em Fá. Você é formado em Fá, foi ordenado, né? Como é que diz? Em Fá, eu não sei. Foi ordenado, depende da tradição. Né? Alguns dizem que é Omó. Babalaô é o título. Babalaô é o título. Babalaô é o título. Bom, Depois assim, tem outros além de Babalaô, né? não é isso? Tem a Gibonã, tem o Arauto, né, que é o Sarapauô, tem essas coisas todas também, né? Tem várias denominações de Alaoié, não é verdade? Então são várias denominações de Alaoié. Babalaô é o que se torna presidente de um Edé. Assim como o Ebome no Candomblé e o Angola, justamente, o iniciado. O iniciado. Não, mas aí a iniciação é outra iniciação, a iniciação diferente, é outra cultura. Embora a mente seja a cultura, comanda tudo, que sabe tudo, que decide tudo, e ninguém pode fazer um inquice sem um babalaô para orientar. Ninguém faz um inquice sem um babalaô. É o que acontece? Todo mundo não faz? Sem babalaô? Faz. Sim, Tata, eu acho o seguinte, já que o senhor entrou nesse assunto que está gostoso, nossa conversa está maravilhosa, e é assunto que eu gostaria, numa outra oportunidade, até que o meu babalaô, ou outros babalaôs que vão vir, que já estão vindo também para somar o nosso canal, falasse que é da cultura de Ifá, realmente. Mas já que o senhor tocou no assunto, babalaô já existe desde o início do candomblé aqui, né? As culturas de macumba aqui sempre tiveram orientações de babalaô. Depois que as coisas começaram a se perder, a se desvincular, sempre teve. Eu não vou muito longe da gente falar sobre um homem que eu estudei muito, me espelhei muito, a Genon Miranda. Genon Miranda é um cara, era um coroa, eu não tive o prazer de conhecer, porque quando eu pensei, já não deu mais tempo, mas eu tinha uma vontade louca de conhecer, porque o cara falava numa linguagem que todos entendiam, né? Inclusive, eu aprendi alguns trabalhos dele sobre a iniciação para o ser humano, a importância da iniciação, que por ele, a filosofia que ele aprendeu, que hoje eu também tenho, é que todos nós devíamos se iniciar. Sim. Até porque na cultura tradicional levar já se inicia de criança. Bebê. Para quê? Até para Ifá. Não, para Ifá. Orumila, principalmente para Orumila. Que é a filosofia de vida deles. Para Orumila, principalmente. Depois, com a necessidade daquele uri, se iniciar a divindade ou não. Mas para Orumila, porque ele é que sabe do nosso destino. Ponto. E aí? Quem é que nos orientava no início para que mexesse na partícula certinha do destino daquela que nós estávamos nos iniciando? É quem entende do negócio. Sim, verdade. E nós, candomblecistas, nós não mexemos em destino. A gente passa pelo destino, que inclusive vai vindo também em Ori, sobre a partícula
e também sobre a junção de Ori, Ifá e Exu, né? Então, a gente temos o nosso destino, criamos o nosso destino, escolhemos o nosso destino, se perdemos, depois que passamos pelo Onibodê, talvez até para termos o nosso livre-arbítrio, e daí passou a responsabilidade de nós escolhermos fazer o que quiser e ser responsável pela nossa atitude. Perfeito. Mas se a gente tem uma consulta de um babalaú lá atrás, ele com certeza ia nos ajudar, aos sacerdotes, a introduzir ali as partículas certinhas para que tudo dê certo. Então hoje eu vejo muita gente que está bem pra caramba, que podia estar melhor, para ele está bom. Perfeito. Não sei até onde vai esse bom para ele. Porque talvez ele está atendendo a vontade dele. Ele não está atendendo a vontade do destino. Isso. E a gente vê uma coisa, Babá, tão importante, que eu gosto muito de lembrar, e eu gostaria hoje de, pela primeira vez, falar no nosso canal, é que esse livre-arbítrio, muitas das vezes, faz com que, com as nossas escolhas, a gente fixa muito em determinadas coisas durante um processo de um caminho. Mas a gente acaba esquecendo alguns saquinhos que vão ficando pelo percurso. E esse saquinho, muitas das vezes, não dá para a gente voltar para pegar. Então. E sabe o que tem nesse saquinho, Babá? Às vezes a nossa felicidade. Sim. Às vezes, o nosso matrimônio. Muitas das vezes, a nossa saúde. E a gente acaba tendo aquilo que a gente quis ter, que muitas das vezes não vai dar tempo de usufruir, porque é infeliz, ou porque não tem um matrimônio fiel, não tem uma família estruturada, Aí e porque não tem saúde. Aí está a importância da iniciação. Porque é pela iniciação que você aprende os desígnios. Primeiro aprende a respeitar, né? Depois aprende a viver em natureza. E aí você vai ser preparado até para uma forma comportamental de modo a só lhe favorecer. A iniciação é isso. Eu não posso me intitular dono de uma cultura. Não é isso? Então, eu estou Cassange, né? Cultuo o candomblé do povo Cassange, uma tribo, um grupo, que eles não falam tribo, eles falam um grupo de negros, né? Umbundo, de origem banto. Está lá na história. Até é curioso, passou num filme aí, esse filme Rainha Ginga, né? Eles fizeram menção ao povo Cassange. Rainha Ginga foi um grande vulto da nação Bangala, né? Foi um grande vulto, era filha do Manicongo, de um Manicongo. Então, eu não posso agir diferente deles, não posso pensar diferente deles. Eu não posso dizer assim, não, eu sou o Cassange, o único Cassange aqui do Brasil, e começar a inventar e fazer coisas da minha vontade. Eu tenho que seguir uma tradição. Pelo menos, eu particularmente, acho que o maior oráculo é a humildade em você começar a rever seus conceitos, seus erros, seu caráter. É o maior. Sim, daí eu vou buscar uma orientação. Perfeito. Que na nossa época também se tinha os guias, as entidades que também nos orientavam, e foi muito bom, e está sendo até hoje uma boa consulta
Nós temos sempre uma história boa para contar. O oráculo, ele é definido. Não é isso? O oráculo, ele é definido. Orúmila é o senhor do destino, é o formador do oráculo e é testemunha da formação do Ipori. Não é isso? Então, ele sabe tudo do seu Ori, ele sabe tudo do seu destino e de cada um na Terra. Existem vários. Angola não cultua Ifá. Angola tem o jogo ancestral, que é o jogo da peneira, com uma porção de figurinhas, né? Uma porção de vamos dizer assim, patuais, e é sacudido, e é jogado, e aí esse é ele tem a equivalência do Opelé Ifá. Porque no seu princípio é o jogo de búzio. É o jogo de búzio que o angolano joga. Agora tem outros jogos, né? Ele joga com fava divina, tem o jogo do Obi. A transformação do universo, o universo se transforma a todo momento. Então é bom que a gente consulte. Essas transformações é que faz, por isso que eu digo, isso aí, mete bronca, vai fundo, insista, porque eu não cheguei onde eu não quis chegar. Verdade. Entendeu? Eu não cheguei aonde eu não quis chegar. Eu parei, falei, aqui tá bom para mim aqui. Não vou mais não. E não fui mais. Eu aconselho todo mundo a seguir. Façam iniciação, seja a Ifá, seja a Inquice, seja a Orixá, seja a Vodum. Façam as suas iniciações. Mas com origem, em origem. Isso aí é a principal coisa. Procurar saber a origem do sacerdote que vai fazer, e se a nação que ele cultua, ela é agradável a você. Porque o que tem que ser, seu Ori vai fazer acontecer. Com certeza. E nunca é tarde. Eu mesmo, eu não só por algumas coisas da própria religião, mas por outras, eu já estava pensando em pendurar as botas. Eu estava já pensando em continuar trabalhando a espiritualidade, mas por uma outra parada mais filantrópica, mais uma que é outra coisa que eu gosto de fazer também. Isso. E aí vi que não era nada daquilo, que eu ainda tinha muita coisa para fazer. E uma dessas coisas foi eu reunir amigos, assim como o senhor, assim como vários outros que vão vir deixar um pouco do teu conhecimento, Babalaô, Babá de Umbanda, Babalorixá e Aluxá, para quê? Para que a gente possa levar um pouquinho, só um pouquinho, do que o Lodomário e o nosso destino, o nosso Uri nos proporcionou, para que as pessoas possam também, não digo aprender não, porque aqui não estamos falando de ensino nem de professor, mas que eles possam lhe permitir em também se aprofundar e seguir uma filosofia que realmente faça com que eles cresçam, sejam o melhor, consiga tudo que possa almejar, que está dentro do seu Udu, né, que tenha muitos ireis, muitas bênçãos, muitas prosperidades, aproveitar todos os ícones que está escrito no teu destino e que nós escolhemos para o nosso próprio Uri, para que possamos alcançar aqui na nossa vida terrena. Até pela transformação da natureza, tudo está em modificação constante, né? E nós temos que aprender com isso. Então, estamos num processo de aprendizado sempre enquanto tivermos vida e aprimoramento. Porque enquanto estamos aqui, não estamos prontos ainda. É verdade. Nós estamos nos preparando. Nos aprimorando. É de cada um de nós. Isso aí é filosofia. Não. Filosofia. É os desígnios da nação de Angola. Porque é o desígnio da nação de Angola.
É Caçumbenca. Eu acho Nós que em Angola todos- temos um deus chamado Caçumbenca, Acho que todos nós temos o que se direito. assemelha a Orúmila. Acho que todos nós temos o direito. Todos nós temos o direito de mudanças e de crescimento, de informação. E estamos num novo século, né? Nós estamos aí, a tecnologia está aí, podendo a pessoa, óbvio, que como o senhor mesmo disse, tem que termos uma fonte, temos que ter realmente um exemplo para a gente não começarmos já errado, né? Mas nós temos o direito, e esse direito está conosco. E a gente precisa, assim como nós estamos fazendo, se unir para levar qualquer tipo de informação, qualquer tipo de conhecimento, e para que as pessoas possam aprender com algumas coisas que você traga aqui para esse canal e levar para a sua vida. Positivo. Levar para a sua vida, que aqui é para a gente ouvir, botar no cesto o que é de bom para a gente e continuar. Aqui a gente não está querendo obrigar, nem muito menos manipular nada a lugar nenhum. Mas que se, por um acaso, venha a se decidir a alguma coisa, que siga as orientações desse humilde senhor. Tata Jinkice, e a partir de hoje, mais um amigo que o Lodomari me deu. E temos que marcar o outro dia para que ele possa vir, porque O bate-papo aqui, deixou um pouco hoje para trás. Aqui a gente está muito feliz por esse encontro. Muito feliz, muito e feliz. que a gente vai marcar outros dias para falarmos de outros assuntos um pouco mais específicos. Perfeito. Talvez falar como seria uma cultura fúnebre, talvez, ou se tem roda de padê, mas enfim, com outros assuntos, outras vezes, para que a gente possamos agregar mais conhecimento, levar mais informação para todos, tá bom? E então eu já aproveitaria o ensejo agora, mais uma vez, agradecer esse Tata que realmente abdicou o tempo dele para vir aqui, Cafuginã. Cafunangi. Cafunangi. Que eu tô com esse Cafuginã, que deve ser um Deve ser, nosso. deve ser. Com certeza. Esse Tata Cafunangi, que abdicou o tempo dele para estar conosco aqui, deixando as portas do canal abertas para qualquer coisa que ele venha precisar, que ele possa vir também tratar de outros assuntos. Como eu bem disse, nosso canal está aberto a todos que queiram falar de assuntos da nossa cultura ou de alguma coisa que agregue a nossa cultura. Então, desde já, eu queria agradecer o senhor, tá bom? Pedir para o Lodomari trazer muita vida e saúde para que o senhor possa estar conosco toda vez que o Orúmila nos permitir, e faço agora os seus encerramentos. Meu irmão, eu que agradeço essa oportunidade, até porque a nossa conversa foi uma conversa muito informal, né? Foi um bate-papo mesmo, sim. Legal, mas agradável. A ideia do canal é essa. A ideia do eu... canal a gente está à vontade, sabe? Sabe por que a vontade fica mais explicativo? Isso. Porque talvez foi colocado assuntos aqui que não tem em outro canal, e essa é a diferença. Porque as cartinhas marcadas, faladas as mesmas coisas que todo mundo fala, não adianta. Eu fiquei lisonjeado, muito lisonjeado com isso, até porque eu tenho, ele mesmo citou, né, eu sou tímido, não gosto de câmeras, não gosto de sabe como é que é? Eu estou fora, né, dessas coisas, até pelos meus juramentos, porque, como diz, né, Ifá, em Yorubá, né, os heróis devem ser preservados. Eu tentei preservar o máximo possível. E eu espero que Zambi
esteja com todos que vão ver e que vão ouvir, né, esse trabalho. Espero que o Zambi esteja com meu amigo aqui, meu babá aqui, tá? E que ele tenha sucesso no que ele está fazendo. E não se esqueça, quando você quiser fazer uma iniciação, procure origem. A origem é a melhor forma de você se encontrar. Não se esquecendo que Queto fala Yorubá, Angola fala Quimbundo, Angola não cultua Ogum, Angola não cultua Xangô. Inquice é uma coisa, Orixá é outra coisa. Para que você possa, então, ter um entendimento daquilo que você vai fazer. Realmente daquilo que você quer fazer. O que o seu Ori está escolhendo para ti. O seu Ori está escolhendo para ti. Né? Botar a Camutuê no lugar, porque se você entra numa casa que diz que é Angola e diz que faz algum já, ou como é o nome daquele algum? Algum já, algum ade, algum choroquê, essas coisas todas, não é Angola. Desculpa, sem querer ferir ninguém, nem sem querer atrapalhar ninguém, mas tratou de Oxum Yopondá, né? Não é Angola. Uma casa de Angola fala Quimbundo. A bem da verdade, é tudo igual, mas o entendimento entre os povos é bem diferente. O Inquice é cuidado de uma forma e o Orixá é cuidado de outra. O babá, o Tata, babá é pai, Tata é pai. Tata de Inquice. Eu sei que o senhor é tio, não gosta de muita coisa, não tem redes sociais, mas se o senhor quiser deixar o seu número para que alguém do nosso canal, não para lhe oportunar, né, eu peço até aqui para que as pessoas, por curiosidade, não liguem, né, mas para os adeptos de preferência da nação Angola que tenham alguma dúvida, que possa ligar para ele, que ele com certeza vai atender, ele vai te dar uma explicação, e talvez, por que não, de repente ter outros assuntos relacionados a Angola, convite para outras entrevistas a partir de hoje. Eu vou pedir para que todos possam chamar esse ser humano maravilhoso para que possa contribuir com a cultura, e assim, se o senhor permitir, o senhor possa deixar o seu número de telefone. O meu número de telefone, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira saber alguma coisa de Angola, é 966 33 41 18. Então é 021 966 33 41 18. Esse é o meu telefone. Para qualquer dúvida, se alguém tiver alguma dúvida sobre Angola, pode ligar e perguntar, que eu vou atender com o maior carinho. Com certeza vamos estar aqui em outros vídeos falando mais de Angola com esse sacerdote maravilhoso. Tem outros amigos também de Angola que estão para vir também trazer um pouquinho, contribuir um pouquinho do seu conhecimento, né? E a gente, infelizmente, hoje vai encerrando por aqui, tá bom? Espero que vocês todos tenham gostado. Continuo fazendo o meu pedido para que vocês possam compartilhar para os seus amigos, seus grupos, né? Compartilhar para os irmãos de Axé o nosso canal, o nosso link está aí na descrição, para que todos possam ter acesso, tá legal? A nossa informação, que vocês se inscrevam no nosso canal, que vocês compartilhem nosso vídeo, que vocês tocam no sininho, ativem o sininho aí, para que vocês possam ter acesso aos novos vídeos que a gente for colocando, vai direto para vocês, tá legal? E espero que vocês tenham gostado e porque nós ficamos muito felizes com o bate-papo de hoje, tá legal? Aboxé, meu irmão. Pai.
Abaxé. Olorumo do Pé, obrigado por tudo. Que o Lodumare abençoe a todos, tá bom? E meu Aurélio.